Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina, que tem um grande desafio para enfrentar no sábado. Uma partida muito difícil, cheia de pressão, mas dentro de São Januário, dentro do CT Moacir Barbosa, a palavra de ordem é trabalhar e entrar com garra para buscar mais 3 pontos para o gigante da colina. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Maracanã. O Vasco segue na briga e quer jogar no Maraca. Já mandou ofício lá para o governo do estado avisando que quer jogar no Maracanã em 2 rodadas ainda nesse Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer essa informação para você aqui. Além disso, vamos falar sobre o lateral direito voltando, que deve tomar o lugar do Puma Rodrigues muito em breve. Também vamos falar sobre a arbitragem. Quem são os árbitros que estarão no VAR e também no campo na partida do Vasco contra o São Paulo no sábado. Eu quero saber de você que está aí do outro lado. Você vai na partida? Deixa aqui embaixo nos comentários se você vai estar lá em São Januário, se você vai com a família, vai sozinho, vai aproveitar o pré-jogo, se você vai estar lá para apoiar o Vasco da Gama. E você que não vai a São Januário, mora longe, Edu, não tem problema. Reúna os seus amigos, junte as crianças vascaínas para que elas possam se conhecer e faça uma linda festa para apoiar o Vasco onde quer que vocês estejam. Então, para começar esse vídeo, você vai dar aquela martelada no like, já que o martelo está batido, e nós vamos agora tocar a nossa vinheta e vamos começar o nosso vídeo para falar muito do nosso gigantesco Vasco da Gama. Toca a vinheta! E o gigante hoje volta a campo. É o Vasco da Gama que se reapresentou ontem após folga na segunda-feira. Fez trabalhos na academia e trabalhos no campo apenas com jogadores que não entraram em campo na partida contra o Santos ou jogadores que não jogaram um tempo completo nesta partida. Então, por isso, hoje o Vasco terá em campo todos os seus jogadores que estão disponíveis. Hoje, Ramon Dias começa a esboçar a equipe que vai enfrentar o São Paulo. E por isso, o assunto é muito sério. Algumas decisões serão tomadas. Por exemplo, Puma Rodrigues seguirá jogando como titular depois da partida pavorosa que ele fez contra o Santos? Payet será titular depois de ter sido reserva na partida contra o Santos e ter entrado muito mal no segundo tempo daquela partida? Tá faltando ainda uma grande atuação do Dimitri Payet. E o Rossi, que está de fora, seguirá sendo substituído por Gabriel Peck, e a outra ponta com Marlon Gomes. Essas e outras situações, como também já estava esquecendo, Gary Medel, expulso na última partida, não vai jogar. Maicon será o titular ou alguém receberá uma oportunidade surpresa nessa partida? Tá vendo aí, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína? São muitas decisões que Ramon Dias tem que tomar para a partida de sábado, e esses treinamentos serão ainda mais importantes. O Vasco que amanhã treina em São Januário, treinamento feito na nossa casa. O Ramon Dias gosta de fazer esse treinamento no estádio para habituar os jogadores à situação de jogo, e o Vasco treina amanhã no estádio de São Januário. Então hoje, quarta-feira, e na sexta-feira, o Vasco vai treinar no CT Moacir Barbosa e na quinta-feira na nossa casa, que é São Januário. E o tema deste vídeo agora é a arbitragem. Eu sei que você vive desconfiado e querendo bater esse martelo na arbitragem do futebol brasileiro. E eu, Edu, não estou aqui para dizer o contrário. Então vamos fazer o seguinte junto? Martelo batido na arbitragem horrível deste Campeonato Brasileiro. E por isso, eu vou dizer a você, o Vasco terá a sua partida de sábado apitada por Braulio da Silva Machado.
Este árbitro apitou a partida entre Vasco e Atlético Mineiro lá no Maracanã. Eu estava lá com o Lineker e o Gigante da Colina venceu por 1-0. Jogou muito bem aquela partida, gol do Serginho. Mas um lance marcou aquela partida. Na verdade, alguns lances. Por exemplo, acréscimos muito espaçados, acréscimos grandes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando o Vasco tomava uma pressão do Atlético e buscava o empate. Em segundo lugar, o lance da falta que tirou o Léo da partida contra o Palmeiras, que foi a partida seguinte à partida do Atlético. O Léo não pôde jogar aquela partida por ter sido suspenso em uma falta que ele não cometeu. Sem contar de não ter sido falta, aquela falta foi marcada próximo à área, sabendo que o Atlético tem o Hulk, que finaliza muito bem, e levou perigo àquela batida de falta. Quase que o Vasco leva o empate. E o lance mais categórico daquele dia foi um pênalti claríssimo do zagueiro Maurício Lemos do Atlético em Gabriel Peck. Ele puxou a camisa do jogador do Vasco e o VAR sequer recomendou uma revisão ou sequer chamou para mostrar que era pênalti. Sem contar que o árbitro dentro do campo de jogo não demonstrou ter percebido que era um pênalti claríssimo e não deu o pênalti a favor do Vasco, pênalti esse que definiria a partida, até porque Pablo Verrete iria para a bola e a gente sabe como ele bate muito bem. Então, por esse motivo, eu fico muito preocupado ao ver este árbitro novamente apitando uma partida do Vasco. Sem contar que já temos problemas com um monte de árbitro por aí. Por exemplo, o Anderson Daronco, que vive metendo a mão no Vasco. Mas passando para o VAR, teremos Rodrigo de Alonso. Ele, que é da Federação de Santa Catarina, um árbitro FIFA, estará no VAR. Sabe qual foi a partida que Rodrigo de Alonso estava no VAR? Eu vou ter que te lembrar e te deixar mais chateado ou chateada. Rodrigo de Alonso era o VAR na partida em que o Vasco perdeu para o Santos de 1-0 dentro de São Januário no primeiro turno. E naquela partida, todo mundo lembra, um pênalti claríssimo em Pedro Raul, não dado pelo VAR, que fingiu não ver mais uma vez. Então, mais uma vez, o Edu Canelas vai postar aquele vídeo sendo assaltado pelo VAR no gramado de São Januário. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, eu fico temeroso de ter esses caras no apito e no VAR para tomar decisões em partidas do Vasco. Sempre muito suspeito, muito complicado. Essa arbitragem que demorou para sair, saiu depois das arbitragens das outras partidas. A gente não consegue entender o porquê disso, mas, infelizmente, a gente tem que trazer a informação e deixar claro. Nós já estamos desconfiados e muito preocupados com a partida de sábado em relação à arbitragem, que, repito, é péssima, muito ruim, e o torcedor do Vasco, obviamente, tá de saco cheio de todo jogo ter um problema com a arbitragem. Então vou aproveitar para descer o martelo. Martelo batido nessa arbitragem aí. E aí, bora pro Maraca? O tema de agora é para trazer uma informação que me deixou bem satisfeito. O Vasco tem o interesse de levar ao Maracanã a partida na 32ª rodada contra o Botafogo e também na 36ª rodada contra o Corinthians. Partidas que serão muito importantes para o Vasco na luta contra o rebaixamento ou, quem sabe, uma arrancada até lá para que o Vasco esteja disputando coisa melhor neste Campeonato Brasileiro. E aí, o Vasco entra diretamente em contato com o governo do estado através de Lúcio Barbosa, de Paulo Brax, de todo o staff do clube para demonstrar o interesse em mandar as partidas no estádio. Edu, mas e o Fluminense e o Flamengo Urubu nesta situação? Estes dois clubes terão agora, no dia 23 de outubro, o seu contrato com o Maracanã encerrado. E aí, terão ou que abrir a licitação e fazer o processo, ou darão outra TPU, que é o termo de permissão de uso do Maracanã, que o governo já vem dando há anos para o Fluminense e o Flamengo, e o Vasco rema contra a maré para que isso não aconteça. Dessa forma, já que esse contrato estará encerrado nessas partidas, o Vasco corretamente
entra em contato diretamente com o governo do estado para realizar essas partidas e resolver essa situação. Outras empresas já fizeram isso. Por exemplo, no dia 16 de dezembro terá um show do Paul McCartney, para quem gosta, no estádio do Maracanã, e tudo isso foi negociado diretamente com o governo do estado. 4 dias depois, terá um show da Ivete Sangalo, querida Ivete, no estádio do Maracanã também, outro evento negociado diretamente com o governo do estado. E já que não tem TPU liberada para esses clubes depois do dia 23, o Vasco já enviou o ofício, já demonstrou interesse e agora aguarda a resposta do governo do estado para ver se poderá jogar no estádio do Maracanã. Palpite do Edu Canelas, simples e objetivo. O Vasco, se tiver algum motivo para que eles aleguem e não permitam o Vasco jogar no estádio, iremos novamente à justiça e provavelmente o Vasco terá o seu direito resguardado de jogar no estádio. Se derem a TPU para Flamengo e Fluminense, Edu, o Vasco tem ainda mais chance de mandar o jogo no Maracanã. Por quê? Nas cláusulas da TPU tem um direito resguardado a outros clubes de mandar jogos no estádio. E é baseando nisso aí que o Vasco vem conseguindo na justiça liberação para mandar os seus jogos no estádio do Maracanã. Então vamos aguardar o desenrolar da situação e você, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, com certeza terá o seu ingresso comprado para ir ao Maracanã nestas partidas do Gigante da Colina. Estaremos lá. E Gabriel Dias, hein? O homem estará à disposição de Ramon Dias para a partida contra o São Paulo no sábado. Será que será jogador titular do Gigante da Colina? Será que será? Foi legal, hein? Do Gigante da Colina dentro de campo nesta partida tão importante. O Puma Rodrigues muito mal. O Robson Bambu ainda sem liberação para o jogo. Vamos ver o que Ramon Dias pretenderá com esses jogadores e essas opções. Meu palpite é que ele ainda estará no banco. Pouco ritmo de jogo, voltando de lesões longas, na verdade uma lesão longa, uma cirurgia no joelho, depois um problema muscular e agora, estando liberado, Gabriel Dias pode aí ganhar minutagem sim, mas eu acredito que seja ali no segundo tempo, entrando com minutagem menor do que se fosse jogador titular do Vasco nessa partida. Amigo vascaíno, amiga vascaína, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Martelo batido para o nosso vídeo novamente. Quero deixar um abraço e um convite para hoje às 8h30 da noite, a super live do canal Os Vascaínos, com muita informação de Vasco aqui no nosso canal e também no Mário Coelho Vasco. Você é o nosso convidado especial para essa live, para falar muito de Vasco hoje à noite. Tamo junto, aquele abraço e valeu! Bora, Vascão!